Olá, começa agora o programa Pode Falar. O Brasil, infelizmente, convive há décadas com um mal crônico que é a corrupção. Não é de hoje, nem de ontem. Ela está presente nas páginas da nossa história e segue viva, corroendo as estruturas do Estado, desviando recursos que deveriam ir para a saúde, educação, segurança, previdência, como acabamos de ver no mais recente escândalo de corrupção do INSS. O Brasil perde bilhões por ano no ralo da corrupção, mas a pergunta é a seguinte: por que isso continua acontecendo? O que falta para a gente virar essa página? E até que ponto, né, claro, a sociedade brasileira está disposta a romper com a cultura da impunidade? Para falar sobre esse tema urgente e essencial, eu converso agora com o Procurador de Justiça de São Paulo, Roberto Liviano, e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Liviano, muito obrigado pela sua participação. Esse tema é importantíssimo e nós temos várias dúvidas em relação a ele. Olá, William. É uma honra, uma alegria conversar com você aqui nesse seu espaço de comunicação tão importante, o Pode Falar. De fato, a corrupção é um problema Uhum. para nós, para o mundo todo, mas no Brasil ele é especialmente grave porque a corrupção está fora de controle. E quando você diz virar esta página, eu sou bastante pragmático em relação a isso. Nós temos que ter como objetivo a retomada do controle da corrupção, se é que nós podemos dizer que em algum momento houve este controle da corrupção. Mas aquilo que é factível, aquilo que é possível, aquilo que é pensável, é termos a corrupção sob controle. E ela está totalmente fora de controle no Brasil. Uhum. Este é o ideal, que nós tenhamos uma política pública anticorrupção. Pois é. Esse é um objetivo viável. Pois é, Sim. Liviano. Depois da Lava Jato, eu acredito que muita gente achou que não teríamos mais escândalos de corrupção, ou pelo menos alguns casos isolados apenas. Mas parece que o negócio aí é cancerígeno no Brasil. Você começou falando aí que a gente tem que ter um maior controle. O que há de frágil no Brasil para permitir esse avanço da corrupção e essa corrupção contínua? William, nós temos uma série de fatores que contribuem para esta sensação, para essa percepção que as pessoas têm desta corrupção disseminada. Eu diria que um fator muito sério, muito grave e muito sensível, que é determinante para isso, é a sensação da impunidade da corrupção. Não se tem a efetiva sensação de que a corrupção é punida. E nos últimos anos, eu diria que nos últimos 5, 6, 8 anos, nós temos sofrido um processo gravíssimo de degradação dos instrumentos legais, dos instrumentos punitivos que sempre permitiram ao Ministério Público trabalhar para o enfrentamento jurídico da corrupção. A Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, que é uma lei de junho de 1992, em 2021, sofreu um duríssimo golpe. Essa lei foi amassada, esmagada, em outubro de 2021. A lei da ficha limpa, que é uma das pouquíssimas leis em vigor no Brasil, aprovada mediante iniciativa popular, um projeto de iniciativa popular, depois de 14 anos colhendo-se 1.600.000 assinaturas, ela está em vias de ser sucateada, transformando-se a pena de 8 anos de inelegibilidade. Segundo o PL Bibo Nunes, ele propõe 2 anos de inelegibilidade. Então, eu estou citando 2 exemplos, mas nós tivemos anistia aos partidos, nós tivemos o sucateamento da lei de abuso de autoridade, que teve como alvo juízes e membros do Ministério Público. Nós tivemos uma sequência de leis que foram enfraquecidas com o objetivo nítido de garantir a impunidade por lei. Então, há essa sensação, William, de que a impunidade é muito forte. Então, se você tem impunidade em matéria de corrupção, elas proliferam, Se eu, ela se se eu en- amplifica. se eu entendi bem a sua fala, a corrupção ela é contínua por conta de uma ação legislativa, então. Por Também. Não porque só, mas também. Isso é muito forte.
Porque as leis acontecem internamente dentro do legislativo. E o que eu vi aí agora foi o legislativo derrubando algumas dessas leis importantes, né, que mudaram ou pelo menos por um certo período de tempo, tiveram uma força de controle dessa corrupção, desses escândalos. Você vê nesse caso da lei de improbidade, William, eu acompanhei muito de perto este Uhum, processo. Nós tivemos casos de senadores, William, que respondiam a 40 ações de improbidade administrativa e, mesmo assim, eles foram lá apertar o botão para aprovar a Lei 14.230, que os beneficiava, ou seja, eles legislaram em causa própria. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, respondia a processo de improbidade e ele foi lá e aprovou a Lei 14.230. Se você perguntar isso para qualquer político parlamentar do mundo, vai dizer: não, isso não é possível. Fazer lei despenalizante e o próprio parlamentar que responde ao processo, ele votar nessa deliberação, existe um conflito de interesses patente aí, absurdo. Mas isso, de fato, é um dado de realidade. Não é só isso, mas uhum. esse é um dado muito grave, sério, determinante e problemático. As pessoas que estão nos assistindo têm que entender esse processo bem, né, porque a escolha do parlamento se dá a partir do voto, Sim. né. Não é Na hora só que a gente vai isso. Nós temos burocracias na esfera pública que são graves, determinantes. uhum, Nós temos falta de transparência. Né? A transparência é uma ferramenta fundamental, crucial para nós termos o enfrentamento da corrupção. Nós temos que diminuir as oportunidades para a corrupção, não é? Porque diminuindo as oportunidades, você tem a diminuição do risco da corrupção. Então, é importante ter clareza sobre isso, William. Não se pode uhum. acreditar em super-heróis com as suas capas mágicas, acreditando-se que eles vão resolver o problema da corrupção. Eles são impostores. Não existe bala de prata na luta contra a corrupção. Corrupção ela é enfrentada com política pública anticorrupção, com transparência, com ações objetivas, com planejamento, não com impostores mentirosos que vão dizer que com medidas mágicas e únicas, misteriosas, vão resolver o problema da corrupção. De maneira nenhuma, Uhum, fortalecendo as instituições de controle. Você precisa de um Ministério Público fortalecido, magistratura fortalecida, as auditorias fortalecidas, tá certo? Se você não tem instituição fortalecida, você não tem como controlar a corrupção. Aliás, Darren Acemoglu, prêmio Nobel de Economia, a essência da obra dele é exatamente essa: a evolução, a riqueza das nações depende da pujança, do fortalecimento das instituições, de um modo geral. E para controlar a corrupção, essa ideia vale da mesma maneira. O vamos relembrar alguns escândalos, Liviano, de corrupção no Brasil. Mensalão, Petrolão, rachadinhas, orçamentos secretos e agora esse novo aí, né, do INSS. Quais desses casos que você acha que você considera mais emblemáticos e por quê? Olha, tudo isso é muito grave e é importante que as pessoas enxerguem que a corrupção é o ato de abuso de poder e também é importante as pessoas enxergarem que existe corrupção no âmbito público e também existe corrupção no âmbito privado. Né? Nós estamos assistindo aí a um escândalo envolvendo a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O presidente acaba de ser afastado novamente. Nós temos muitos escândalos na esfera privada. Existe corrupção também na esfera privada. E esse mais recente escândalo envolvendo o INSS, ele chama a atenção por alguns aspectos, porque as grandes vítimas aí desse escândalo são os aposentados e pensionistas, pessoas idosas que contribuíram toda uma vida para ter a sua aposentadoria, para ter a sua pensão, e
esses descontos foram feitos de maneira criminosa. Havia uma parceria entre o INSS e os entes sindicais e associativos, e houve burla a esse sistema, com roubo de dados, com falsificações de assinaturas e descontos indevidos. E aí o que aconteceu? O INSS não exerceu a devida fiscalização em relação a isso, e ao longo dos anos a bola de neve foi crescendo, e nós estamos falando de bilhões, bilhões e bilhões, e gente da alta cúpula do INSS recebendo propina para fazer vista grossa a tudo isso. Isso já foi sabido no governo anterior, houve denúncias de que isso ocorria no governo anterior, providências não foram tomadas, e no governo atual, novamente, as denúncias vieram à tona. Fala-se em centenas de milhares de reclamações de aposentados e pensionistas no canal de denúncias do INSS, e é como se não existisse canal de denúncias, porque as denúncias eram apresentadas e simplesmente desprezadas pelas autoridades competentes. Não é? Agora que a Polícia Federal tinha sua operação nas ruas, ordem de prisão, aí o governo resolve agir. Por quê? Porque daqui a 1 ano e meio tem eleições, né, William? Então é sobrevivência política. Não é? Mas quem é colocado no lugar do ministro da Previdência? O número 2, que também participou de reuniões e tudo indica que tinha conhecimento de tudo isso. Para quê? Para manter a base política e manter a governabilidade e não perder esses deputados que dão sustentação política. Ou seja, não se percebe uma vontade verdadeira de cortar na própria carne e enfrentar a corrupção. O governo demite o ministro, demite o presidente do INSS, o procurador-geral, gente da cúpula, mas coloca no lugar do ministro o número 2, envolvido. Por quê? Porque ele quer os 17 deputados mantidos na sua base de coalizão, mas que, na verdade, é uma cooptação política, o que é muito triste, o que é lamentável. Liviano, por acaso você sabe o valor total preciso desse escândalo, de quanto foi desviado? Porque a imprensa dá vários números, né? Falou-se em 6 bilhões em relação aos desvios, mas depois surgiram números muito maiores, porque fala-se num escândalo que pode ser de monta muito maior, referente a crédito consignado, né? Que muitos poderiam ter caído no engodo, no conto do vigário do crédito consignado. E aí seria um outro tipo de escândalo, né? Tudo isso está sendo investigado, apurado, e é necessário que as pessoas sejam responsabilizadas, William, na medida da sua participação. Nos termos do artigo 29 do Código Penal, todos respondem dentro da esfera da sua responsabilidade por ação ou por omissão. Né? E aí nós podemos ter a responsabilização por crime de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de segredo, lavagem de dinheiro, falsificação documental. Existe uma grande gama de crimes que podem ensejar responsabilização criminal. E é importante destacar, relembrar isso aí. Essa história não começou agora. Né? Isso veio à tona com denúncias em junho de 2023, mas se diz que essa questão começou em 2019, no governo anterior. Né? Então, é necessário verificar qual é a extensão do arco de responsabilidade penal aí, para que todos sejam devidamente responsabilizados. Inclusive, está se falando em CPI. Né? E CPI a gente sabe como começa, é um show, mas não sabe como termina. É um picadeiro, é um show de gosto duvidoso, né, William? Em que as pessoas usam para fazer exibicionismo. Né? Nem sempre há grande utilidade nas comissões parlamentares de inquérito, né? É pouca prevalência do interesse público. Né? De todo modo, em tese, seria um instrumento investigativo do Poder Legislativo para servir ao interesse público, fazer uma investigação que poderia gerar uma responsabilização no âmbito judicial.
Existe algum padrão, Liviano, nesses escândalos? Ou seja, a corrupção no Brasil, ela tem uma cartilha que se repete em diferentes governos e instituições? O que eu posso dizer a você, essa é uma pergunta interessante, e o que eu acho que merece destaque é a cultura do patrimonialismo no Brasil, né? Esse é um traço comum, William. Ao longo do tempo, isso se mostra sempre presente. A cultura do compadrio, né? Nós estamos também lidando com essa questão muito grave do orçamento secreto, né? Tivemos no passado os anões do orçamento, em que havia essa denominação por causa da baixa estatura política dos indivíduos envolvidos nesse escândalo. E agora nós temos essa questão das emendas parlamentares, do orçamento secreto. Eu, inclusive, escrevi um artigo no Poder 360. Isso teve uma evolução em 11 anos, de 2014 para 2025, William, da ordem de 25.100%. Foi o aumento do bolo das emendas parlamentares. No mesmo período de 11 anos, o salário mínimo cresceu 109%, enquanto que o bolo das emendas parlamentares cresceu 25.100%. O que se percebe nisto? Qual é o traço comum com os escândalos? É a cultura do compadrio político, a manipulação da esfera pública visando acomodar seus interesses, os apadrinhados políticos, as pessoas se servindo do poder visando obter benefícios que lhe convêm, né? Nós deveríamos ter a prevalência do interesse público no exercício do poder em todas as esferas, mas o que se percebe é um patrimonialismo político, falando sempre mais alto, infelizmente, não é? Então, em todos esses escândalos, se formos traçar um denominador comum, eu vejo muito isso, William, né? Esse compadrio político, esse patrimonialismo, Uhum. né? É usar o poder visando o alto benefício. Esse é um traço comum nessas Tá. situações todas, infelizmente. Eu estava lendo ontem quanto que se desvia, quanto que o Brasil perde no ralo da corrupção e a média, o valor supera os 200 bilhões de reais William, por eu ano. questiono esses números, William. É mais do que isso? Apresentam-se números, esses números não têm confiabilidade. E eu vou te dizer por quê. Uhum. A corrupção que nós conhecemos, William, é a corrupção que não deu certo. É o negócio que não deu Ah, certo tá. porque alguém não recebeu a sua parte na Uhum. negociata. Não é? Então, o índice de subnotificação da corrupção é um dos índices mais altos, né? Porque a corrupção ela acontece no submundo, no bastidor, né? É impossível saber qual é a cifra da corrupção. É impossível saber qual é o giro da corrupção, Uhum. entendeu? Então, não tem como nós sabermos. Nós É, eu sabemos falava que eu falava sempre no Jornal da Cultura que era 1 trilhão não tem como de reais, saber. mas não dá para Não há saber, como né, não saber. dá para Não saber. há como saber com exatidão, porque tudo isso circula num submundo, É, é, né? é, Esse entendi. número ele é imensurável. Tá, Não é possível medir com exatidão. tá. Além do impacto, então, financeiro, vamos a outra questão aqui. Qual que é o impacto moral e social da corrupção, essa corrupção endêmica? Eu te Sim, pergunto isso, por que que eu te pergunto sim, isso? sim. Que a nossa fama não anda muito boa mundo afora. Eu vejo isso Essa que é eu estou uma morando nos pergunta Estados muito boa. eu estou morando nos Estados Unidos e volta e meia eu vejo alguém dizendo aqui: "Ah, o Brasil é um país muito corrupto, não sei o quê". Quer dizer, a nossa fama, ela se espalha mundo afora. Então a pessoa, quando pensa no Brasil, ela não pensa num país em crescimento, um país com grande potencial, um país com um povo maravilhoso. Ela pensa num país que tem uma corrupção permanente. E aí? Essa pergunta é muito boa a respeito do impacto, pelo Hum. seguinte: eu sempre digo isso e eu creio que isso seja algo tangível. A corrupção, além dela inviabilizar as políticas públicas, isso é facilmente perceptível, porque o dinheiro é desviado da sua finalidade, a saúde pública, a educação pública.
o meio ambiente, o saneamento básico, a moradia, a segurança. Então, simplesmente, você tem como consequência primeira a não concretização das políticas públicas que deveriam ser concretizadas a partir desses recursos que não chegam ao destino. E quando você tem a não concretização da política pública da educação, da saúde, é natural que você tenha um prejuízo maior das camadas mais vulneráveis da sociedade. Aqueles mais privilegiados, a classe média, a classe alta, elas não são tão atingidas por isto. Quem depende da educação pública, quem depende da saúde pública, é atingido de maneira mais direta. Consequentemente, estas situações, essa não concretização das políticas públicas, acaba agudizando um problema nosso, que é um problema crônico, que é o da desigualdade social. No momento em que estas políticas públicas não são concretizadas, a má distribuição de renda, a desigualdade social, elas se acirram ainda mais, porque as políticas públicas não se concretizam e o trabalho, a busca de minimizar as desigualdades, ele fica inviabilizado. Além disso, você tem o problema de que as instituições públicas elas perdem a credibilidade. Não só as instituições perdem a credibilidade, como também a corrupção ela acaba abalando a credibilidade no plano interpessoal. As pesquisas do Latino Barômetro, que é o principal organismo no âmbito da América Latina, que mede indicadores sociais, econômicos, políticos, ele aponta que o Brasil, no âmbito da América Latina, é o país com os números mais críticos em termos de confiabilidade interpessoal. Né? E também, segundo os brasileiros, existem números críticos em relação ao uso do poder visando o alto benefício. Né? Então, essas são consequências diretas decorrentes da corrupção, né? Além da erosão do processo democrático. Né? A corrupção ela acaba gerando erosão do ambiente democrático, o enfraquecimento do ambiente democrático decorrente da corrupção também. São elementos que andam juntos, né? O ambiente democrático e a força das instituições também acaba se fragilizando a partir da corrupção. Vou aproveitar essa sua fala aí sobre o ambiente democrático e te fazer uma pergunta, porque você citou na nossa conversa aí a questão da corrupção também na iniciativa privada. E aí a minha pergunta é o seguinte: a corrupção, então, ela é democrática no mau sentido, né? Ela está em todas as esferas, federal, estadual, municipal e em todos os poderes, inclusive no privado. É isso? Então, ela é Sim, sim, cultural. sim, sim. Ela está presente também no âmbito privado. Aliás, em relação a isso, é importante dizer que, historicamente, o Brasil nunca teve, na legislação, a previsão do crime de corrupção privada. Né? Uhum. Não se prevê no ordenamento jurídico penal brasileiro o crime de corrupção privada. Né? Em 2023, nós instituímos pela primeira vez a criminalização da corrupção privada a partir da Lei Geral do Esporte. Na gestão da ministra Ana Moser, pela primeira vez se instituiu a criminalização da corrupção privada neste contexto específico do esporte, em manipulação de apostas, na gestão do esporte. Então, pela primeira vez, historicamente, está se punindo criminalmente a corrupção no mundo privado, mas dentro desse contexto específico do mundo esportivo. Né? Como se pune a corrupção privada, então? Pune-se através de figuras subsidiárias, como o crime de apropriação indébita, o crime de estelionato, o furto, mas não existe propriamente a figura penal da corrupção privada. Existem projetos que tratam disso, mas não temos essa figura específica. Nós tivemos, em 2013, a lei do compliance, a lei 12.846, e de lá para cá tivemos um avanço em relação a isso, mas não podemos dizer que nós estamos no patamar ideal,
em matéria de regulação, em matéria de evolução e maturidade em termos de compliance, mas houve melhoras neste âmbito, especialmente em relação às grandes empresas. Então ela está em tudo, então. A corrupção está em todas as esferas, é isso? Sim, Tá. infelizmente a corrupção ela está presente em todas as esferas e eu tenho essa sensação que a corrupção no Brasil ela está fora de controle, principalmente porque há essa percepção generalizada de impunidade. Não é? E o exemplo vem das camadas mais altas. E há esse princípio no mundo privado, se tem aquela questão do compromisso do topo da pirâmide. Né? Quando você tem um compromisso do topo da pirâmide, fica mais fácil você enfrentar a corrupção. Então, quando você vê altas autoridades que não dão um bom exemplo, eu falei agora há pouco da mudança da lei de improbidade, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, processado por improbidade administrativa, ele aperta o botão e vota um projeto que o beneficia. Como que você tem um enfrentamento saudável da corrupção neste contexto? Né? O atual presidente da República, com todo o respeito que ele merece, mas nós sabemos que houve decisões do Supremo que acabaram livrando do enfrentamento do mérito das acusações criminais de corrupção. O ex-presidente Bolsonaro, que dizia que jamais interagiria com o Centrão, ele governou com o Centrão, ele disse que seria o homem mais honesto do mundo, que apoiaria a Lava Jato. Ele destruiu a Lava Jato. Ele determinou ao seu procurador-geral da República que esmagasse a Lava Jato. A Lava Jato foi destruída por determinação do presidente da República. A lei de improbidade ela foi esmagada com o apoio da base parlamentar do ex-presidente Bolsonaro. Foi o pior presidente da história em matéria legal em relação ao enfrentamento da corrupção. Neste governo, as piores coisas em matéria legal ocorreram no governo anterior. Então, fica difícil você ter um enfrentamento à corrupção quando os maus exemplos, William, vêm dos maiores, dos governantes detentores do poder a nível federal. Como que as pessoas que estão abaixo elas terão um bom exemplo se elas veem quem detém o poder em alto escalão tendo atitudes como esta. O caso das joias sauditas escondidas no interior de uma estátua, de uma escultura, em que o próprio presidente usa de expedientes reiterados para liberar essas joias, dizendo que recebeu presente, 17 milhões em joias, dizendo que seria honestíssimo, mas a sua atitude discrepa da sua declaração. Quer dizer, são reiteradas situações que, na verdade, elas não correspondem à sua atitude. Em campanha, é muito bonito falar em combate à corrupção, né? Mas a prática é diferente. Bolsonaro falou que combateria a corrupção. Lula, no passado, disse que seria contra a corrupção. Neste mandato, quando tomou posse, não falou nenhum momento em combater a corrupção. Né? Então, é muito difícil. Parece que combater a corrupção ficou fora de moda. Né? Não se combate a corrupção concretamente ao exercer o poder. Esta é a triste realidade. Você respondeu a minha última pergunta aqui, que eu ia perguntar. Você é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, então é claro que eu ia fazer uma pergunta para você, se você acredita que ainda veremos um Brasil com corrupção sistêmica sendo exceção e não regra. E aí, o nosso tempo se esgotou, inclusive, mas eu gostaria de você falasse o que poderia ser feito, assim, de forma sucinta, para que a gente resolvesse ou pelo menos minimizasse essa questão da corrupção que está matando gente no país, né? Cada Veja, não tem dia. uma única medida. Nós temos que investir em muitas ações. A Coreia do Sul é um dos bons exemplos mundiais que em décadas investiu em educação em período integral, em transparência, em tecnologia e virou a mesa em relação ao combate à corrupção. Não é uma única medida, mas nós temos que realmente passar a priorizar isso. Não há mágica. Não é de um momento para o outro que isso se modifica. Mas, de fato, tem que haver um compromisso por parte dos poderes em enfrentar a corrupção. E não se percebe este compromisso. Tem que haver educação em período integral para que haja consciência por parte da sociedade em relação à gravidade disso.
tem que haver ajustes na lei para que, de fato, a lei proteja o patrimônio público, porque hoje não há. Tem que haver investimento em matéria de transparência, em tecnologia, né? O blockchain é uma ferramenta importante nesse sentido. Tem que haver uma política pública anticorrupção. O Brasil nunca teve política pública anticorrupção que seja mantida independentemente de quem está no governo, quem está no poder. É o compromisso da sociedade em relação ao enfrentamento da corrupção, né? Que não tenha cor, que não tenha partido, que seja algo do interesse da nação brasileira, acima de qualquer governante, acima de qualquer governo. Muito bom, Liviano. Obrigado pela sua entrevista, Roberto Liviano, Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigado por esclarecer aí. Eu não sei se eu saio mais contente ou mais preocupado depois dessa entrevista, porque o desafio, eu estou vendo que o nosso desafio começa mesmo na base, na educação, e a gente tem que ir mudando as gerações futuras, né? Temos que educar as próximas gerações para se preocupar com a ética, com a integridade. Assim teremos a chance de ver algo diferente. Muito bom. Muito obrigado, Viviane. Pode falar. Pode falar. Pode falar.